Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Escola Bíblica Especial. É muito bom recebê-lo aqui para mais esse momento edificante de estudo da Palavra de Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, aonde você estiver agora assistindo a este programa na TV Viva Promessa. É muito bom recebê-lo. Por favor, como a gente sempre pede, você que é amante do estudo da Palavra de Deus, compartilhe esse link aí com seus amigos, com pessoas que também têm este mesmo gosto, este mesmo prazer, essa mesma alegria, que é o estudo da Palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos, a sua igreja local, seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas estejam junto com a gente, participando e sendo edificados pela Palavra de Deus. Nós estamos com uma lição nova. Começamos um novo estudo na semana passada, Como os Cristãos Veem o Mundo, estudos sobre a cosmovisão cristã. Semana passada, introduzimos o tema tentando falar um pouco sobre o que é uma cosmovisão, né? Um conjunto de valores e de percepções de mundo que uma comunidade, um grupo social tem. E do ponto de vista cristão, nós passamos hoje a estudar esse assunto sobre exatamente agora a cosmovisão cristã. De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o que deu errado com esse mundo e para onde estamos indo, qual o nosso futuro, são perguntas fundamentais, basilares de uma cosmovisão. Partindo das origens, de onde viemos, uma das grandes discussões das cosmovisões é entender esse princípio, aonde nasce essa origem, o que causa, qual é o princípio causador da origem de todas as coisas. Em cosmovisões humanistas, naturalistas, os princípios talvez apontem para o acaso, para aspectos naturais da ciência. Em cosmovisões religiosas, o princípio se aponta para a ordenação divina, para um design inteligente, para alguém superior a toda a criação, capaz de criar todas as coisas. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Quem é Deus? Como é esse Deus apresentado e revelado nas Escrituras? É um tema muito conhecido, seu, mas hoje nós faremos isso a partir da cosmovisão cristã. Venha com a gente depois da vinheta. Muito bom ter você aqui com a gente para mais esse estudo, a lição de número 2. Essa é uma lição muito interessante, eu convido você a compartilhar com seus irmãos. Mais uma vez peço aí para você distribuir esse link desta lição. Essa lição é muito importante para a gente discutir alguns aspectos sobre a maneira como os cristãos veem o mundo, como nós devemos enxergar algumas questões importantes a partir da visão cristã. Hoje nós entramos nesse tema sobre a origem. Na verdade, semana que vem nós falaremos exatamente do que a gente chama aí na ciência, do que os cientistas chamam de cosmologia, né? A origem de todas as coisas. Mas nós precisamos antes conversar da origem do originador de todas as coisas, o Deus Criador, a partir da cosmovisão cristã. Para esse assunto, a gente recebe hoje aqui com muito prazer, um privilégio ter aqui comigo o pastor Júnior Helfstein. Seja muito bem-vindo, pastor Júnior. Vou te chamar de Júnior, de vez em quando de Helfstein, de vez em quando de pastor, mas a gente vai se acertar aqui. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Pastor Júnior, ele é professor do CETAP, principalmente nas áreas ligadas à história, né? Também dirige a Agência Humanitária Brasil. Inclusive, recentemente fizemos uma excelente viagem juntos, Verdade. né?
discutindo aí, refletindo sobre aspectos da missão, do ponto de vista dos refugiados, Verdade. mas é um assunto para outro momento. Outro tema, né? Seja muito bessa é muito bom recebê-lo aqui para esse papo. Pastor Júnior, eu agradeço, realmente feliz de poder participar dessa escola bíblica, né? É um assunto tão gostoso, né? Um assunto tão importante e tão necessário, né? Nos dias de hoje. Tão necessário, eu acho que é uma lição que a gente consegue trazer para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, uma reflexão bíblica, teológica, aprofundada de um tema tão importante. Fico feliz de poder participar contigo desse tempo. Legal, vamos lá. Bom, irmãos, antes da gente entrar nas 4 questões, eu sempre gosto da gente abrir uma discussão aqui, uma reflexão antes. Sei que esse assunto vai indo e voltando ao longo desse estudo, né? Mas eu penso que cosmovisões, e eu queria te ouvir até do ponto de vista histórico mesmo, cosmovisões que rejeitam Deus no processo, elas são do iluminismo para cá, né? A gente tem uma perspectiva religiosa de mundo, eu acho que ali para trás de 1700, não se discutia a existência ou não de Deus. Talvez poderia ter uma outra visão, né? Uma visão mais mitológica, politeísta, animista, mas o princípio divino era muito presente na história, né? Historicamente, a gente só tem a rejeição muito para cá do iluminismo, né? A rejeição, sim. O questionamento acerca de Deus, não. É mesmo? Você pega, por exemplo, um tema comum no movimento escolástico, no escolasticismo, a gente está falando de um movimento cristão. Tá. Uma grande dúvida era: Deus existe? Essa era a pergunta que os escolásticos iam se propor a responder dentro do movimento cristão. Isso se torna facto no momento humanista da história, o movimento humanista, que vai surgir em Florença. Então, ali em Florença, você tem o berço do pensamento humanista, Petrarca, Pico della Mirandola, Lorenzo de Médici, a família Médici de uma forma geral. Eles começam a trazer uma reflexão. Por que essa reflexão? Essa reflexão ela se faz necessária no momento histórico da humanidade em que a Idade Média ela já não mais responde, ou já não mais responde os anseios humanos. Então você tem na Idade Média um tripé que é baseado em Deus, igreja e fé. Certo. Esse é o tripé medieval, chamamos assim, que é um tripé totalmente, ele é reativo, ele é determinista. Só deu certo porque Deus quis, só deu errado porque Deus quis. Certo. Então você tem a igreja como porta-voz de Deus, manipulando a humanidade. Os humanistas vão dizer não. Não é assim. O tripé não é Deus, igreja e fé. O tripé é o homem, a razão e a filosofia. Olha como altera significativamente. Então, não há uma rejeição de Deus, porque nesse contexto você ainda tem um humanismo que ele é teísta. Certo. E você tem um humanismo cristão que não é teísta. Eles acreditam que Deus existe, mas Deus está pouco preocupado com a humanidade. E vai aí, caminhando para um deísmo. O deísmo, aí você vai ter o René Descartes, que é o pai dessa criança. O René Descartes é o pai do deísmo, o filósofo francês. Né? E aí o iluminismo vai bebendo dessas fontes. E é o que eu sempre digo, não há uma casualidade, é um processo histórico. Certo. A chegar a negação de Deus. Né? E aí uma outra questão filosófica, né? O pessoal fala muito que Nietzsche nega a existência de Deus, filósofo alemão. Isso. E não é verdade. Ele nega o Deus que é pregado daquela forma. Assim, esse Deus aí está morto, ele vai dizer, Deus morreu. É que a gente pega essa frase que ficou muito famosa, né? Exatamente. E aí a Fora gente joga contexto. tudo nas costas de Nietzsche. Né? Ele, obviamente, ele vai se afastando demais por uma revolta, né, com a igreja, mas ele não decreta a morte de Deus do ponto de vista da existência de Deus. E é um aspecto legal, Júnior, isso a gente pensar, porque se você pega todos os grandes filósofos ao longo da história, e na filosofia tem um viés, um caminho,
uma parte da filosofia chamada teodiceia, que ela vai se preocupar justamente com questões divinas, do divino. E você não vai ver, por exemplo, Platão negando a existência de Deus, você não vai ver Aristóteles negando a existência de Deus, você não vai ver nos grandes filósofos ocidentais essa negação da existência de Deus. É um negócio impressionante. E a sensação que a gente tem é que esses caras negaram a existência de Deus. Sim. E quando você vai para dentro deles, você percebe que não é assim. Sim. Os próprios primeiros cientistas, eles não negam a existência de Deus, né? Os que vão dar as bases da física, de cosmologia, todos eles também, eles não negam a existência de Deus, né? Existe na verdade, até onde entendo, não é minha área de domínio, mas até onde entendo e até onde estudei, o estudo científico, ele parte do pressuposto, pelo menos no Ocidente, de que é possível estudar, porque no mundo de Deus há lógica. E se Deus se revela no seu mundo, é possível conhecê-lo. Conhecer o mundo que Deus criou, porque há lógica no mundo que Deus criou. Deus é um pressuposto para a ciência, né? E aí, assim, da mesma forma como na filosofia, há um desencantamento na ciência, até a gente chegar no século XIX, século XX, onde a gente começa a ter realmente, talvez, um ateísmo, um agnosticismo muito forte. Arraigado, né? Então, mas eu acredito que a chave vira, a gente está falando de humanismo, a gente está falando do século XIV. Tá. A chave vai virar aí. O escolasticismo... Antes um pouquinho, a gente está falando do século XII, século XI, XII. Idade Média. Idade Média ali, a Idade Média chamada Idade Média Clássica, né? E o movimento humanista já é essa Idade Média que eles classificam como Idade Média tardia, ou seja, ela já está morrendo, né? Que vai entrar na modernidade. Não, exatamente. Tá bom. Cara, olha, boa aula de história aqui, não estava combinada essa aula de história aqui, irmãos, mas hoje, além da Escola Bíblica Especial, você está tendo a oportunidade, junto com o pastor Helst aqui, de uma aula de história, direto das salas de aula do CETAP. Bom, mas vamos lá, vamos entrar no nosso tema aqui. A primeira questão, ela diz assim, a Bíblia tenta provar a existência de Deus? E junto com essa questão, segundo a Bíblia, quem então dizia que ele não existia, né? A gente acabou de falar aqui que talvez o questionamento do ponto de vista acadêmico, filosófico, nasce com o escolasticismo, mas parece que lá nos escritos bíblicos já tem gente que diz ou questiona se Deus existe ou não. Ajuda a gente aí, os nossos estudantes, a entenderem essa questão. Muito bem, a Bíblia não tem essa prerrogativa, né, de provar a existência de Deus, porque, de acordo com a Escritura, Deus sempre existiu, ponto final. É uma coisa muito simples, na Bíblia está resolvido. Né? Você pegar Gênesis, no princípio criou Deus. Então, assim, já começa com... Deus é um dado. Já está lá, né? Agora, quem afirma isso, aí a gente vai ter, basicamente, o que a Bíblia chama dos indoutos, né? Dos ignorantes. Então, essas pessoas que ignoram, né? As pessoas que não têm um conhecimento, são elas que realmente ignoram a existência de Deus, né? Porque, de fato, Júnior, é uma ignorância. Não é porque a gente é crente, que a gente crê na Bíblia, mas assim, como é que você pode, e aí de novo a gente vai na filosofia, né? Como é que você pode, você pega, por exemplo, Platão. Platão não tinha conhecimento bíblico, ele não era cristão, até porque não existia cristianismo na época dele. Ele não era judeu, ele era um grego clássico. E ele olha a natureza, ele olha como funciona a vida, e ele fala assim, não é possível, existe alguém transcendente a tudo isso. Como ele não tem conhecimento de Deus, ele vai usar uma expressão grega, nous. O que é o nous? O nous para Platão é a mente pensante. Ou seja, alguém pensou tudo isso. Alguém extremamente acima de tudo isso. Alguém que é inacessível, é um ser que não dá para saber quem ele é. Mas é a mente que organizou, que ordenou, que fez isso aqui existir. Então, olha só, se a própria filosofia, os pais da filosofia, conseguem enxergar isso, são evidências de Deus, da existência de Deus, né? E a gente vai entrar em Agostinho, que é platônico e tudo mais, mas assim, vamos ficar com esse raciocínio aqui. Sim, do nous, né? Do nous.
em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Isso. Deus para a Bíblia é uma informação, eu sempre digo isso, a Bíblia realmente não é um livro preocupado em defender a existência de Deus. Ela não se presta a isso, né? Até porque também, esquecendo todo o aspecto revelacional, se a gente ficar só com o aspecto histórico, ela é escrita num contexto em que essa não é uma preocupação escolástica, moderna, contemporânea. É um tempo em que essa não é uma preocupação. Exato. Ela vai se preocupar, sim, em revelar quem é o Deus em que ela está... De quem ela está falando? De quem ela está falando. A gente vai até falar um pouco sobre isso, né? Quem é esse Deus? Esse Deus tem nome? Esse princípio divino, soberano, superior, essencial, acima de tudo, que Deus é esse? Qual é o interesse dele de se revelar a obra criada, a humanidade, né? Então tem essa preocupação. E nesse contexto, você usou o termo indouto, né? No Salmo 14, aqui na minha tradução, diz o tolo em seu coração. O tolo. Deus não existe. Nesse contexto do salmista aqui, nessa idade antiga, vamos pensar assim, a percepção da não existência de Deus, ela é ligada a pessoas tolas, né? Que não olham a vida, a ignorância não como um termo pejorativo, né? Sim. É a ignorância como... Ausência de conhecimento. Isso, porque os céus declaram as obras de Deus, o firmamento manifesta. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é assim, só um tolo, desse ponto de vista aqui, nesse tempo, né? É só um tolo que vai dizer assim, Deus não existe. Não existe. Na questão número 2, nós temos assim, Deus é a realidade suprema, a causa não causada, causadora de todas as coisas. Comente essa frase à luz dos últimos parágrafos do item 1 do comentário anterior e leia também Romanos 11, 33 a 36. Aqui é um ponto muito importante dessa lição, né? Porque eu acho que aqui nós começamos, seja do ponto de vista da teologia, seja do ponto de vista da filosofia, começar a pelo menos tentar se aproximar de quem é esse Deus Criador. Né? É interessante, eu gostei desse resgate aqui, né? Dessa expressão, certo. A causa não causada, né? Causador de todas as coisas. Esse resgate aqui é um resgate de Tomás de Aquino. Certo. Tomás de Aquino, ele vai afirmar isso, né? Tomás de Aquino bebe da fonte de Aristóteles. Então a gente tem basicamente dois pensadores importantes para a teologia cristã e hoje para a teologia católica, mas para a teologia cristã de uma forma geral, nós vamos ter Agostinho de Hipona, a gente estava falando lá do século IV, V, século VI ali, e nós vamos ter no século XI, XII, Tomás de Aquino. Agostinho, ele é platônico, então ele bebe da fonte, ele vai se alimentar da fonte platônica, e é interessante isso que a gente vê Agostinho convertendo Platão, porque aquilo que Platão chama de nos, Agostinho chama de Deus. Sim. E aí um outro aspecto interessante dessa reflexão da questão sobre Deus é o fato, Júnior, de que Agostinho vai dizer o seguinte, e Tomás de Aquino também vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer assim, olha, todo ser humano tem dentro de si uma lacuna que só cabe Deus. Nós nascemos ansiando por Deus. E aí a gente vai tomar caminhos malucos, às vezes, de buscar fama, de buscar um conforto, de buscar muitas pessoas se realizam com drogas, com outras coisas, não é o nosso caso, mas assim, há uma ânsia dentro do homem, uma ansiedade por Deus. Quem faz isso com a gente? Agostinho diz, é Deus. Deus coloca em nós um buraco que só cabe Ele. E Tomás de Aquino vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer que a nossa vida é como uma flecha lançada em direção ao alvo. E a nossa vida só vai fazer sentido quando essa flecha encontrar o alvo. O alvo é Deus. Que esse caminho que ela sai do arco até encontrar o alvo é vã filosofia. Ela só faz sentido quando ela está lá no alvo. Então, voltando aqui para o tema, que o autor da lição resgata, a frase de Tomás de Aquino,
o pensamento Tomás de Aquino, que também é um pensamento aristotélico, Certo. Aristóteles vai dizer que existe uma causa não causada. Olha que interessante. Ele vai dizer que existe uma causa não causada, que existe um motor imóvel. Sim. Ele não consegue, na cabeça dele, não concebe a ideia de Deus. Mas ele fala, cara, tem alguma coisa a mais aqui. Não é tão simples assim. Não é do nada. Não é uma explosão. Isso. Existe algo que pensa isso aqui. Ele vai dizer, só pode ser uma causa não causada. O que é uma causa não causada? Lendo Aristóteles para entender Tomás de Aquino e para entender o nosso autor aqui. Aristóteles vai dizer assim, olha, existe uma causa que é a primeira causa de todas. Ela é eterna. Olha o princípio que ele usa, cara. Essa causa é eterna, incriada. Ele usa justamente essa expressão. É uma causa eterna, incriada. Cara, não pode. Isso. Ele está falando de quem? Exatamente. Aí Tomás de Aquino vai dizer, você está falando de Deus, amigo. Isso. É Deus. Essa causa incriada, que causa todas as coisas. E Gênesis deixa muito, muito claro isso para nós. Ele criou, ele falou, ele vai fazendo, né? Então ele causa tudo, mas ninguém causa Deus. Isso. Ele é eterno. Ele é o princípio eterno. Ele é um motor que gira todos os outros motores, mas Exatamente. ninguém ligou esse motor. Ele não precisa que ninguém ligue. E aqui é um negócio interessante, porque assim, Deus não precisa de nós para que ele seja Deus. Isso. Eu acho que esse é um insight. Porque Boa. assim, cara, ele é Deus. Mas e se eu não for para a igreja? Ele Ele continua sendo Deus. Se eu não adorá-lo, ele continua sendo Deus. Porque ele é a causa que causa todas as outras coisas. Ele é o motor que ninguém move ele, mas ele move tudo. Eu acho genial essa sacada principalmente do Aristóteles, e o Tomás de Aquino pega, né? Porque, óbvio, biblicamente, pela fé, a gente simplesmente aceita e está ótimo. E eu acho que eles também, de alguma forma, por um outro viés, mas eles também têm que chegar nesse ponto da aceitação. Perfeito. Porque mesmo diante do Big Bang, se a gente fechasse com a história do Big Bang, quem puxa o fósforo, né? Quem causou o Big Bang, né? Do ponto de vista filosófico, é muito interessante alguém chegar nesse ponto. Peraí, tá bom, então isso causou isso, que causou isso. Quem causou a causa original? Exatamente. Quem disse haja luz? Uhum. Alguém precisa ser uma causa Perfeito. causadora de tudo, mas que ninguém o causou. Uhum. Alguém precisa ter colocado tudo em movimento sem que... Ninguém consiga colocar ele em movimento. Porque se alguém atrás colocar... É mais forte que o outro. Então é incrível Impressionante, entender cara. que assim, essa realidade suprema, né? Deus ele é todo poderoso. Para o irmão e irmã que estão em casa, puxa, mas esses argumentos filosóficos, será que a gente precisa deles, né? A gente não poderia ficar só com a Bíblia. Uhum. Eu queria lembrar você e te ajudar também, se de repente essa argumentação aparecer na sua escola bíblica. Exato. No sábado pela manhã, né? Exato. Ou no sábado à tarde, em algum Uhum. horário que esteja sendo realizada a sua escola bíblica. João, capítulo 1, ele vai dizer assim, no princípio era a palavra, era o Logos, no princípio era o Verbo, Uhum. e o Verbo era Deus, e o Uhum. Verbo estava com Deus, e nada foi feito sem o Verbo. Obviamente, do ponto de vista bíblico, a gente liga lá com haja luz e ouve luz, Deus falando e acontecendo. É um repeteco da criação Isso. que João faz, digamos assim. Mas o que João está fazendo, irmão e irmã que estão nos acompanhando, é o mesmo que Tomás de Aquino e Agostinho. Agostinho. Ele pega o Logos, que é um aspecto da filosofia grega que defende Logos como um princípio ativo e criador de todas as coisas. Impessoal, muitas vezes. Sim. Mas aí João fala assim, opa, tá aqui, ó. O Logos, que vocês entendem assim, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Júnior, eu acho fantástico esse texto que você citou de João 1, porque João começa o evangelho dele justamente com essa expressão, en arche, en ho logos. A palavra arche, ou a palavra arque, que a gente usa aqui, que João pinça ela propositadamente, é espetacular, porque são dois termos da filosofia. Então, arque, que quando você fala de arque,
Você fala de elemento fundamental do mundo. Isso. Isso é arquê. Cara, aí você vai para, de novo, né? Você vai para a filosofia pré-socrática, por exemplo, que são os antes de Sócrates. O que esses caras afirmavam? Por exemplo, Pitágoras é um filósofo, matemático, ele vai dizer, o elemento fundamental do mundo são os números. O arquê O arquê são os números. é isso. Você pega Tales de Mileto, que é chamado de filósofo da água. Ele vai dizer que o arquê é a água. Então você fala assim, caramba, por que o arquê é água? Não, ele vai dizer, porque tudo que você pode encontrar no mundo, no cosmos, está em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Quem se manifesta dessas 3 formas? A água. Logo, o arquê é a água. E João fala para eles assim, maneira. Menos. Eu sei quem é o arquê. O arquê é o logos. O elemento fundamental do mundo é a palavra. A palavra de Deus. É o Cristo. E aí depois ele vai fazer um negócio fantástico, quando ele tabernaculou, viveu entre nós, tabernaculou. Nós vimos a glória como unigênito do Pai. Tudo está amarrado no arquê e no logos. Sim. Entendeu? Muito legal, né? Fantástico. Quer ver outra coisa aqui, assim, para a gente não escandalizar? A palavra no grego para a verdade, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A expressão que ele usa para a verdade, a expressão mais comum no Novo Testamento é aletheia. Aletheia. Aletheia é um termo filosófico, é um termo platônico. Sim. E olha como Jesus não está preocupado com isso. Vocês entendem essa linguagem? Sim, eu sou a aletheia. Isso. Eu sou a verdade. Muito bom. Irmãos, a gente vai ter que dar uma paradinha aqui, o papo está muito gostoso, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta para continuar com as 2 questões finais. Para mim, a disciplina que mais me marcou foi a admissão urbana, pois nos trouxe essa urgência de levar o evangelho para a sociedade atual, esse dever da igreja se envolver ativamente e de modo intencional com a cidade, influenciando, impactando a cultura e o ambiente que ela está inserida. Essa necessidade de contextualizar a mensagem, porque isso é bíblico. Jesus, ele se contextualizou, ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em Atenas, lá em Atos 17, ele contextualiza sua mensagem. Ele usa um altar a um Deus desconhecido e um poema da época para inserir o evangelho neles. A matéria nos trouxe esse papel da igreja de entrar na cultura, de fazer ponte com a cultura, de se relacionar com ela, mas sem ser moldada. Pelo contrário, confrontar a cultura, levar ela à redenção. Vale ressaltar que contextualizar não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar de um modo que elas entendam, de modo que a gente consiga apresentar Jesus como o Salvador e a solução. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Muito bem, estamos de volta para continuarmos aqui o estudo da lição de número 2. A gente está tendo uma aula de história hoje aqui, Helsten. Está muito legal aqui a gente ter esse papo hoje. Acho que vai ser muito relevante para o seu estudo aí na sua igreja local. Nós estamos entrando na pergunta de número 3. A pergunta de número 3, ela aponta para a leitura de Gênesis 17, Salmo 139 e primeira carta de João, capítulo 3, para que a classe comente sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. Esse Deus, essa causa não causada, essa realidade suprema,
Nesse sentido, até é óbvio, por ser quem é e como é, mesmo na revelação, nós ainda não o alcançamos, né? Outros textos, não esses citados, vão dizer assim que Paulo vai dizer, João também diz, que nós não o conhecemos plenamente como somos conhecidos. Um dia o conheceremos assim, né? Mas ele está acima de nós, né? Na pergunta anterior, Romanos 11, final de Romanos 11 vai dizer, insondáveis riquezas, né, do conhecimento, quem um dia foi conselheiro de Deus, Deus, ele é muito acima e tem um ponto de incompreensibilidade, né? Existe um processo de revelação que a gente pode ter acesso a alguns aspectos importantes de quem é o Deus criador de todas as coisas. Até aqui, então, a gente define, do ponto de vista da cosmovisão cristã, que há um princípio criador, que há um Deus, o Logos, a palavra, essa causa não causada, essa realidade suprema, para acima e além de tudo que foi criado. Mas quem é esse Deus? E aí eu acho que é importante essa lição, essa pergunta 3, porque começa a apontar assim, do ponto de vista de qualidade, né? Quais são os atributos desse Deus? E aí a lição vai tratar de alguns que são comunicáveis, isto é, que alcançam, inclusive não, né? A nós, seres humanos, como imagem e semelhança de Deus, e os incomunicáveis, atributos que só pertencem a Ele. Ajuda o nosso estudante aí, pastor. Bom, vamos lá. E quando a gente fala de atributos comunicáveis, estamos falando de atributos compartilhados, né? Certo. Por exemplo, o nosso senso de bondade. Nós temos um senso de bondade? Temos, né? O Evangelho está trabalhando em nós e a gente tem um senso de bondade. Só que assim, o nosso senso de bondade é diferente de Deus, porque Deus é a essência de Deus é bondade. Nós temos um senso de justiça, pautado em leis. Deus, ele é a justiça, né? Então isso é comunicável, aquilo que compartilhamos, né? Nós somos racionais, né? Então isso é comunicável. Incomunicável, como o nome já diz, são atributos que Deus não compartilha com ninguém além da Trindade. Então, Deus é onisciente. Certo. Ele sabe de tudo que vai acontecer, inclusive daqui a 100 anos, né? E aqui é ou mais. Muito mais, né? Até o infinito, né? Mas olha só que interessante, né? Porque que acontece? Existe um pensamento também teológico que diz que Deus não tem toda a ciência, que algumas coisas podem pegar Deus de surpresa, que é um chamado teísmo aberto, é uma teologia, né? Não, nós não compactuamos com isso. Nós entendemos que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, desde o princípio até eternamente. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E Deus, ele é onipotente, ou seja, todo poder está sobre ele, ou ele é detentor de todo poder. E aí me admira, pastor Júnior, que cristãos que tenham vida com Deus temam o diabo, por exemplo. Porque o diabo não é onisciente, não é onipresente e nem onipotente. Então, maior é o que está em nós do que está no mundo. Muito joia. Esse Deus que tem esses atributos, você já até usou o termo, né? E aí a gente parte para a última questão aqui, né? Ele é trino ou triuno. Triuno. Revelado a nós nas Escrituras Sagradas como Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus revelado e existente em 3 pessoas. Talvez, na teologia, talvez é o ponto mais difícil para a compreensão humana, né? Essa compreensão de algo que foge, inclusive, à nossa realidade, né? Essa habitação de Deus, um único Deus, em 3 pessoas. Mas é assim que a Escritura revela Deus, né? Vamos comentar um pouco sobre essa doutrina, porque eu acho que nessa lição, as 2 coisas fundamentais é a compreensão dessa causa não causada. Então, pela filosofia ou pela Bíblia,
se chega à mesma conclusão ou conclusões parecidas. Óbvio que na Bíblia a revelação ela é muito mais extensa. E agora, eu acho que isso aqui, ela vai ser, essa definição da Trindade, ela aponta definitivamente para que tipo de mundo a gente vive, que tipo de criação é essa que um Deus trino faz. Então vamos lá, comente um pouco aí para a gente dessa doutrina com a nossa classe. Muito bom. A doutrina da Trindade, como você enfatizou, ela foi muito discutida. Hoje não tem tanta discussão teológica acerca deste tema, mas desde o princípio ali, vamos pegar assim como base o Concílio de Nicéia, por exemplo. Isso. A gente está falando de 325. Qual é o drama, né? E aí, volta um pouquinho antes. Tem um teólogo latino chamado Tertuliano de Cartago. Ele escreve um tratado, Adversus Praxiam, o nome do tratado, o nome da obra. E nessa obra, esse Praxiam, que na verdade alguém vai dizer que não é o nome da pessoa. Alguns historiadores dizem que ele tinha tanta bronca desse cara que ele deu um codinome para ele. Adversus Praxiam. Esse cara era um unicista. Ele não conseguia conceber a ideia de trindade. E aí a gente volta um pouquinho para a Bíblia. Então vamos pegar de trás para frente, né? Então a Bíblia, ela não é um livro de teologia sistemática. A exemplo do tema Deus, você não tem uma sistemática no assunto, mas você sabe que está na Bíblia. É possível sistematizar, mas a Bíblia não tem essa preocupação sistemática. Do princípio ao fim, né? Trindade, idem. Porque não é, né? Então, Agostinho, de novo Agostinho, né? Agostinho vai dizer o seguinte, no tratado dele sobre a Trindade, ele tem um tratado sobre a Trindade espetacular, ele vai dizer assim, olha, é possível encontrar Trindade em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele vai dizer que no Antigo Testamento você encontra a Trindade. Então, aquilo que a gente estava dizendo, não há uma sistematização, mas o tema é tranquilo para a Bíblia. E aí, então, Tertuliano vai pegar os termos e vai redigir isso, vai escrever isso, e vai falar assim, ok, o termo é Trinitas, que é um termo latino. Certo. Que vai dessa ideia de não é um Deus, ele é único, mas ele também é complexo. Né? Ele é simples, mas é complexo. Né? E aí, Agostinho vem nessa vibe depois, Concílio de Nicéia 325 vai debater o unicismo, que acreditavam que Deus é um só, indivisível. E nós temos dois dilemas aqui. O dilema do paganismo, que não consegue compreender um Deus trino. Sim. E você tem um dilema do judaísmo, que também não concebe um Deus trino. Olha como o cristianismo nasce no meio desse fogo cruzado. Certo. Então você tem o Concílio de Nicéia para defender a divindade de Cristo. Porque aí surgem doutrinas como o modalismo, onde Deus é um só, que se manifesta de três formas. Onde você tem um patripassionismo, onde quem morre na cruz é o Pai, porque só tem um, não tem filho. Quem morre é o Pai. Então você vai tendo um monte de heresias que vão surgindo por falta da compreensão desse tema. Sim. E Tertuliano traz isso, Agostinho vai trazer isso muito bem. Defesa do Concílio de Nicéia, depois você tem outros concílios para defender a Trindade. Você tem os pais capadócios, Basílio Magno, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, que defendem a Trindade, Atanásio de Alexandria, que defende a Trindade. E aí, Júnior, é importante a gente pensar um detalhe aqui. Não é uma defesa da Igreja Católica Apostólica Romana isso. Uhum. Porque é um argumento que a gente ouve muito. Mas isso é uma defesa da Igreja Católica. A Igreja Católica inventou isso no Concílio de Nicéia. Isso não é verdade. Porque nós temos esse princípio da Trindade desde a Bíblia. Sim. Não é uma invenção. Né? E aí você tem... Aí, para mim, Júnior, eu acho que o cara que mais compreende esse princípio da triunidade, que eu gosto mais de triunidade do que de trindade. Certo. O Trindade é mais Nicéia mesmo ali, né? Mas quando você vai... Tem um teólogo que ele é considerado um dos últimos pais da igreja, João de Damasco. Tá. João de Damasco morreu em 750 depois de Cristo. E ele traz uma ideia muito fantástica, que é a ideia da pericoresis, onde há uma conexão direta entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém é mais que ninguém. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém deseja o cargo do outro. Há uma plena comunhão.
Eu acho que esse princípio da pericorese, que é o princípio de João de Damasco, ele é mais aplicado à igreja hoje. Sim. Porque o que Jesus vai dizer para nós, quando ele está orando lá no capítulo 16 de João? Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Com uma finalidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Isso. Até arrepia, né? Mas é isso, cara. Então, é assim, é essa compreensão de que há uma plena comunhão entre eles. Sim. Um não é sem o outro. Isso. Um não é sozinho. Então, eles são conectados. Há uma conexão plena. É o casamento perfeito. Aí vai surgir o termo trindade imanente, que é a trindade como ela é. A gente não vai ter acesso a essa trindade. É a trindade como ela é. E a trindade econômica. Como essa trindade age Se revela. em nós, exato, no plano de redenção, papapá. Na Escritura a gente vai ter claramente, e os irmãos que são estudantes da Palavra de Deus sabem, né? Deus Pai. O Pai é pessoa, você vê o Pai agindo como pessoa. Jesus, esse mais claramente ainda, inclusive pela sua encarnação. Mas o Espírito também é pessoa, né? Sim. Ele é considerado, nessas orações de Jesus ali, de João 16, 17, 18, nesses discursos, na verdade, de Jesus, o Espírito Santo, aliás, já em 14, João 14, né? O Espírito Santo vai ser enviado como o outro Consolador. O outro Paráclitos. Exatamente, o Paráclitos. Então, essa economia, ela fica presente, né? Economia no sentido de função, de ação. Isso. Né? E essa imanência, ela é revelada, eu achei legal esse João de Damasco. João de Damasco. Nessa grande comunhão, né? A plena. Plena comunhão. Eu acho, como repito, né? Não é a minha praia, meu objeto de estudo na teologia, mas eu acho que o Tim Keller, num dos seus livros, ele deve, de alguma forma, se apropriar um pouco desse João de Damasco, porque ele tem um argumento que, para mim, não que eu precisava ser convencido disso, mas para mim fechou questão, sabe? Quando ele defende assim, olha, nós temos a possibilidade, desprezando a possibilidade de um mundo ao acaso, então nós temos duas grandes possibilidades, o Deus unicista e o Deus triuno. No Deus unicista, por que ele criaria o homem? Esse Deus unicista que a Bíblia falaria, ou fala, Deus é amor. Qual é a possibilidade desse Deus entender amor sem a comunhão? Então, esse ser humano criado, na argumentação do Keller, necessariamente esse ser humano precisaria obrigatoriamente oferecer e compartilhar amor relacional com esse Deus para suprir algo que Deus não tem. Uma possível carência de Deus, né? Porque se Deus é sozinho, ele precisaria do ser humano para essa completude de amor. Um Deus triuno, ele não depende de nada nem de ninguém. Ele não cria o homem por uma necessidade. Por uma carência. Ele cria o homem por amor. É diferente. É o que Jesus diz, inclusive, para que eles possam viver essa plena comunhão da Trindade. É diferente. E se o ser humano, se eu e você desprezarmos a Deus, óbvio, Deus não se agrada da morte e do afastamento de ninguém, porque Deus é amor. Mas não diminui em nada a Deus, porque Deus não é dependente daquilo que eu ou você, de quem está com a gente fazendo, faça ou deixe de fazer. Exatamente isso. Porque ele tem pleno amor na Trindade. Isso. Por isso é possível, plenamente possível dizer Deus é amor, porque nessa plena comunhão que você usou o termo aí, não há falta, não há carência, há completude, a plenitude. A plenitude, é exatamente isso. A criação é fruto do amor e da graça de Deus que decide compartilhar essa possibilidade com a obra criada e principalmente com o ser humano, sua imagem e semelhança. Exatamente isso, perfeito. Bebe sim. Né? Ele bebe do Damasco. Com certeza, né? Ele deve beber do Damasco. João Damasco. Porque essa ideia, Júnior, não é uma ideia tão difundida
Assim, não é uma ideia muito comum que a gente vive falando sobre ela, mas é uma ideia muito forte nas nossas correntes teológicas. E como eu disse, para mim, a melhor concepção de trindade é isso, né? Onde há um entrelaçamento pleno das três pessoas, né? É um negócio espetacular, né? Muito bom. Júnior, foi excelente hoje esse papo aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades em outras lições. Muito obrigado legal. do tempo que a gente teve aqui. Agradeço mesmo, fico feliz e sempre à disposição. Tá certo. Do ponto de vista das aplicações, você que está aí estudando com a gente, apesar de não entendermos plenamente quem é Deus, podemos ter confiança nele. É a revelação das Escrituras, né? Ele está muito acima por mais que a gente tenha aqui falado bastante, mas mesmo assim ele está muito acima de toda a nossa compreensão. E apesar de não entendermos plenamente quem é Deus, podemos ter comunhão com ele. Esse perfeito. Deus triuno nos chama à sua comunhão. Esse mundo, então, por isso que eu gosto dessa ideia, né? Então, que tipo de mundo a gente está? A gente está no mundo do amor de Deus. Ele se perdeu, ele entrou numa crise, mas é justamente pelo amor que ele não simplesmente terminou com Adão e Eva ali no erro deles, né? E preparou o resgate para que tudo se... voltasse ao momento original, né? Isso, por meio de Jesus, que é o assunto do Evangelho, que me apaixona demais, mas não é exatamente o nosso assunto aqui. Espero que tenha sido proveitoso para você também, esse estudo importante. Eu queria deixar a palavra final com você, pastor, para você finalizar e deixar a sua palavra final de incentivo aí para os irmãos e também orasse para a gente para encerrarmos esse estudo. Amém. Pastor Júnior, mais uma vez agradeço, sempre à disposição. Tema muito bom, acredito que essa lição vai ser bastante edificante. Eu gostaria de fazer um apanhado dessas duas aplicações aqui, né? Com o pensamento também de um teólogo chamado Anselmo de Aosta, conhecido como Anselmo da Cantuária. Ele é um escolástico do primeiro momento da escolástica ali, né? Escolástico tem duas fases. Primeira fase, Anselmo de Aosta. Como eu disse no início, uma das grandes perguntas da escolástica é: Deus existe? E aí Anselmo ele tem um discurso muito legal sobre isso. Ele vai dizer assim, olha, Deus existe. Por que Deus existe? Porque seria impossível, ele é questionado, né? Porque seria impossível pensar em alguém que criou tudo não existir. Aí a pessoa diz para ele, mas você está indo para o campo da lógica. Aí ele diz assim, ok, se eu que sou imperfeito existo, como eu posso pensar em um ser perfeitíssimo que não venha a existir? É ilógico. Aí a pessoa diz para ele, ok, mas você continua no campo da lógica. Ele fala, ok, o princípio é, eu creio para entender. Primeiro vem a fé, depois vem a compreensão racional. É justamente isso que ele fala. É justamente isso aqui. Primeiro nós cremos em Deus. E a partir daí, nós vamos buscar bases racionais para justificar a nossa crença. É com esse pensamento que eu gostaria de terminar essa lição. Amém. Olhe para a gente. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por teu amor, por tua graça, por tua infinita misericórdia que nos alcança todos os dias. Se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, não poderíamos fazer nada, Senhor. Usa, ó Deus, a minha oração é que o Senhor use esse instrumento, use essa escola bíblica, este tema e os outros temas que virão, para que pessoas possam ser edificadas, pessoas possam ser alcançadas, pensamentos possam ser transformados e vidas possam chegar a encontrar a salvação em Ti. Essa é a nossa súplica. Abençoe a Tua igreja no Brasil e no mundo, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, amém. Obrigado, pastor Júnior. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse estudo, vai valer a pena com certeza. E é muito bom tê-lo aqui. Semana que vem nós continuamos com a lição de número 3 e a gente espera você para continuarmos o estudo da lição Como os Cristãos Veem o Mundo. Deus te abençoe.
Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família.